Caminhoneiro é sequestrado em noite aterradora, mas um milagre muda seu destino. Era uma daquelas noites que pareciam saídas de um filme de terror. Marcos rodava pela estrada deserta, o farol iluminando apenas um trecho de asfalto manchado pela sujeira. O céu não tinha estrelas e uma neblina densa pairava, tornando tudo ainda mais sinistro. O rádio tocava uma música lenta e melancólica, enquanto a solidão do caminho pesava em seus ombros. Ele sempre dizia que o volante era seu confidente, mas aquela noite parecia querer desnudá-lo de suas crenças e esperanças. De repente, Marcos viu sombras se movendo em sua direção. 4 homens surgiram como fantasmas. Um deles gritou para ele parar. O coração de Marcos disparou, mas a adrenalina manteve seus dedos firmes no volante. Mas não havia como escapar. O veículo foi cercado e, em segundos, ele se viu arrastado para fora do caminhão. Os outros se empurrando sobre ele, gritos e ameaças ecoando em sua mente. O que eles querem? Quem são esses monstros? Se perguntava, entre o pânico e a incredulidade. Horas depois, Marcos acordou em um galpão abandonado, com as mãos amarradas. A dor em seu estômago vinha do medo e da incerteza. O lugar era escuro, cheio de caixas velhas e objetos quebrados que pareciam gritar pelas histórias que guardavam. No canto, ouviu uma voz rouca e carregada de raiva. Era o líder da gangue, Juan. Ao vê-lo, um aperto no peito quase o deixou sem ar. Naqueles olhos, havia algo familiar, algo que se conectava, como se um fio, invisível, une-se suas vidas de maneira trágica. Juan começou a falar sobre sua vida, suas escolhas e dores. Através das palavras, Marcos sentiu que não eram tão diferentes. Ambos carregavam fardos, um de tornar-se um criminoso, o outro de um passado que não conseguia esquecer. A vida é uma grande carcaça de injustiça, não é? Disse Juan, e Marcos não pôde deixar de concordar, mas o medo o paralisava. O que ele deveria fazer? Enfrentar aquele homem ou buscar uma maneira de escapar? A tempestade começou a se aproximar, e os trovões pareciam acompanhar seus pensamentos tumultuados. A luz intermitente da chuva adentrava o galpão, realçando as sombras que dançavam nas paredes. Foi então que Juan fez algo inesperado. Ele hesitou, como se quisesse se redimir de alguma forma. Marcos sentiu um lampejo de esperança. É possível que haja um plano divino, pensou. Mas em meio àquelas complicações, a única certeza era a de que o tempo se esgotava. Quando a possibilidade de fuga surgiu, uma explosão de barulho ecoou pelo galpão. Juan gritou, e os ecos de sua frustração reverberaram nas paredes enferrujadas. Marcos hesitou, um nó na garganta o sufocava. Ele queria sair, mas o chamado de compaixão o mantinha preso. O que era mais importante? Salvar a própria vida ou entender o que significava ser justo em meio ao caos? Naquela primeira noite, enquanto o céu se iluminava com relâmpagos e os gritos de Juan ressoavam, Marcos estava em um dilema. Ele não sabia ao certo se escapar seria um milagre ou se aquela escuridão o levaria a outras revelações. Uma pergunta ficou ressoando em sua mente. Seria possível encontrar um milagre em meio ao desespero? E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
enquanto a tempestade rugia. Lá fora, Marcos lentamente assimilava o que Juan havia dito. Seria possível encontrar um milagre em meio ao desespero? A pergunta reverberava em sua mente, como um eco distante, mas algo em seu peito não permitia que ele se ajustasse ao clima da conversa. Juan se movia de um lado para o outro, gesticulando enquanto falava sobre suas cicatrizes. Marcos começou a sentir uma estranha conexão com ele, mas uma dúvida o atingiu com a força de um soco. O que Juan realmente queria? Companheirismo? Compaixão? Ou era apenas uma tática para desviar a atenção enquanto planejava algo? Então, um barulho, um estrondo. As portas do galpão se abriram com um golpe violento, e a luz do relâmpago iluminou a cena, revelando 2 homens armados, com rostos encobertos. Juan congelou. O que vocês estão fazendo aqui? Todos os olhares foram para ele, e um silêncio atordoante tomou conta do ambiente, interrompido apenas pelo som da chuva batendo no chão. Os intrusos entraram, seus passos ecoando, peso e autoridade em cada movimento. Você não deveria ter falado demais, Juan. Uma das vozes soou grave e ameaçadora. Marcos, gelado de pavor, sentiu o ar se esgotar ao perceber que a situação estava prestes a mudar, e não para melhor. Ele trocou olhares com Juan, que agora tinha uma expressão de desespero, algo que Marcos nunca pensou ver. Por favor, eu não disse nada, Juan implorou, seu rosto pálido. Eu só estava tentando entender. A situação virou um jogo de cartas que não parecia ter boas alternativas. Mas conforme os homens se aproximavam, algo se quebrou dentro de Marcos. Ele não poderia permanecer ali, como uma peça de dominó prestes a cair. A adrenalina tomou conta dele. Com um movimento rápido, Marcos deslizou para longe, torcendo as mãos para se soltar das amarras. Ele sabia que a única saída era aproveitar a distração momentânea. Flashes de luz cortavam o ambiente, e a intensidade da chuva aumentava, como se estivesse lavando sua própria culpa, mas então em grito estrondoso. Uma das armas disparou. Marcos se virou, o coração disparando. Juan estava no chão, as mãos nos ombros, o olhar de dor e traição cravado em Marcos. Por que você não me ajudou? Ele sussurrou, quase como se despedisse, e no segundo seguinte, a cena se transformou em um turbilhão de fumaça e caos. Vá, fuja! Gritou Juan, com uma força que parecia desproporcional à sua condição. Mas Marcos hesitou. O que ele deveria fazer? A vontade de salvar Juan foi como um punhal afiado em meio ao pânico. Ele tinha que escolher. Antes que pudesse decidir, um dos invasores o agarrou pelo braço. O rancor emanava dele, uma ira cega. Com um movimento brusco, a realidade se esfacelou ao redor. O que era uma noite de tensão se tornou um instante de pânico absoluto. Com um grito sufocado, Juan fez força, puxando o intruso para trás. Um segundo de distração. E nesse breve momento, a dança do destino se alterou. Juan, ferido, fez um movimento inesperado, atirando uma caixa em direção ao agressor. A explosão de estilhaços e gritos transformou o galpão em um inferno de luz e sombra. Marcos saiu correndo, esmagando os sentimentos em seu peito. Ele não sabia se seria capaz de voltar. Correu. Cada passo se sentia como uma batida no tambor da sua própria consciência. Uma única pergunta se insinuou na sua mente. E se Juan fosse mais do que um sequestrador? E se ele guardasse segredos que mudariam tudo? A verdade estava mais próxima do que ele imagina. A corrida pela vida agora era apenas o começo. O que viria a seguir? Marcos corria, a adrenalina pulsando em suas veias. O som da chuva batendo no chão misturava-se aos ecos de gritos e disparos. Ele não olhou para trás,
mesmo com a imagem de Juan cravada em sua mente. Cada passo que dava parecia um grito silencioso de desespero e culpa. E, no entanto, ele não podia parar. O galpão estava se tornando um lugar de pesadelo, e ele precisava de ar. Mas na sua mente, uma traição se desenrolava. Por que Juan fez aquilo? O que ele queria realmente? A corrida o levou para longe do caos, até que ele se encontrou em um trecho da estrada onde as árvores cercavam o caminho, como sombras ameaçadoras. O coração batia forte e sua cabeça girava. Ele precisava se afastar, mas não conseguia esquecer o olhar de Juan no momento em que a situação virou um inferno. De repente, um carro se aproximou, luzes brilhando como estrelas de uma esperança aflita. Marcos hesitou. Ajuda ou mais problemas? Ele tomou coragem e levantou a mão. O carro parou, os faróis ofuscando sua visão. A porta se abriu e uma figura familiar saiu. Era Ana, sua irmã. O coração dele parou. Marcos, o que aconteceu? Ela estava pálida, a respiração acelerada. Eu fui sequestrado. Juan. Mas antes que pudesse explicar, um estrondo forte ecoou na noite. Um tiro. Marcos sentiu a pressão no peito. Um grito se soltou da garganta de Ana. Vamos, rápido. Ela puxou Marcos para dentro do carro. Mas algo em seu olhar, algo estava errado. Um frio percorreu a espinha de Marcos. Enquanto Ana dirigia, a tensão no ar se tornava palpável. Ele se virou para ela. Como você me encontrou? O que está acontecendo? No entanto, ela olhava para a estrada, como se estivesse perdida em pensamentos próprios. A estrada se estendia na escuridão, e o som do motor parecia entrar em um canto triste da música que tocava no rádio. Eu vi as notícias. Paniche se tornou um local perigoso. Juan está ligando para você, não está? Ela falava com uma calma que o surpreendeu. Ele quer algo, e eu não sei o que fazer. Marcos ficou atordoado. O quê? Como você sabe disso? A tensão aumentava, um nó na garganta. Ele tentou processar, mas sentia que a verdade estava prestes a rebentar. Ana desviou o olhar e por um momento a sinceridade dela escapuliu. Desde que você desapareceu, há pessoas procurando por você, Marcos. Não é só Juan. Tem mais. Mais? O que mais? O coração dele acelerou. Todo esse tempo eu achei que era só apenas um sequestro. O olhar dela estava torcido, como se um peso insuportável estivesse em seus ombros. Foi nesse momento que a ficha caiu. Ana, o que você não está me contando? A voz dele tremia. Ela respirou fundo e a sombra no rosto dela parecia aumentar. Ele não deveria ter te sequestrado. Você é parte do plano. É uma questão de família. A verdade golpeou como um raio. Família? Que plano? O que você está dizendo? Ana parou o carro abruptamente. Não posso mais esconder. Juan. E eu? Nós somos irmãos. Você é o elo, Marcos. Sua vida está conectada à nossa. E precisamos de você para resolver isso. O silêncio tomou conta do carro, enquanto Marcos processava. Ele olhou para Ana, tentando entender, tentando não acreditar. Você está dizendo que tudo isso é um jogo? Que Juan e vocês são? A ideia se formou em sua mente, uma bomba prestes a explodir. Ele estava no meio de uma traição familiar, um labirinto de mentiras. O peso da revelação o esmagou. E se tudo isso não fosse um sequestro, mas um resgate, uma chamada para algo que ele não pode evitar? Ana não respondeu, seu olhar fixo no horizonte. O medo e a confusão se intensificaram. Enquanto a tempestade rugia lá fora, Marcos sentiu, e sua vida era uma peça de dominó quase prestes a cair. E se eu estiver no caminho de algo muito maior, algo que não entendo? O silêncio no carro era ensurdecedor, e a verdade estava ali,
ameaçadora, esperando para ser descoberta. E como uma tempestade que se aproxima mais uma vez, Marcos sabia que sua jornada estava apenas começando. O que estava por vir poderia mudar tudo. Ana parou o carro de repente e um silêncio pesado tomou conta do interior. A tensão no ar era palpável e, por um momento, o coração de Marcos batia tão rápido que parecia querer sair do peito. Ele a observou, tentando processar a revelação bombástica de que Juan era, na verdade, seu irmão. O que você quer dizer com parte do plano? Ele perguntou, a voz contida pela incredulidade. Ana respirou fundo, como se a revelação pesasse muito em seus ombros. Juan e eu, nós temos um passado que não podemos escapar. Você é a chave, Marcos. Tudo gira em torno de você. Marcos sentiu uma onda de confusão. O que isso significa? Por que eu sou a chave? O desespero começou a misturar-se com a raiva. Ele se lembrou das horas de pavor e das incertezas que havia enfrentado. Como poderia estar envolvido em um jogo familiar tão sombrio? Ana desviou o olhar e uma sombra cruzou seu rosto. Eu não quero que você se machuque, mas eu não posso ignorar o que está acontecendo. O carro estava parado, mas o mundo ao redor parecia girar. Ele estava a ponto de perguntar mais, mas um estrondo cortou o ar. Nas sombras da estrada, uma luz piscou rapidamente. Marcos, precisamos sair daqui, gritou Ana, apavorada. Enquanto ela girava a chave de ignição, um carro surgiu à sua frente com os faróis acesos e parou violentamente. O coração de Marcos disparou. Eles estavam cercados. Do veículo desceram figuras encapuzadas. Marcos sentiu um nó na garganta. Ana, o que está acontecendo? Quem são eles? Ele olhou para os rostos familiares, buscando um sinal de que tudo ficaria bem, mas sabia que a esperança era um luxo que não podia se permitir. O líder dos encapuzados se aproximou. Você está com os inimigos, Ana. Deixe-o fora disso. O tom de voz era ameaçador. Marcos se virou para Ana, seu coração apertando. Você não me disse que isso ia acontecer. Ana parecia paralisada, seus olhos arregalados. Eu não pensei que eles... Você não pensou? O grito de Marcos ecoou, tão carregado de desespero que ele não se reconhecia mais. Estamos em perigo e você sabe disso. E nesse instante, a verdade começou a se desenhar na mente de Marcos. As peças se encaixavam em uma realidade a que ele nunca imaginara. Você não é só irmã do Juan. Você faz parte disso. Ana finalmente olhou para ele, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Eu sou, mas não do jeito que você pensa. Nós temos que... Aí está você. Um dos encapuzados cortou a fala dela com raiva, avançando em direção ao carro. Marcos estava paralisado. O que entregaria ali? Sua irmã? Seu irmão? A vida que jogava a conhecer. O carro era mais do que uma defesa, era uma armadilha. Não, espere! Marcos gritou, quando um tiro ecoou em meio à confusão. Ele sentiu o impacto, não no corpo, mas na alma. Ana caiu para o lado com um grito. O mundo escureceu para Marcos. Ele se lançou na direção dela, mas outra balainha atingiu o capô do carro. Ana, ferida, olhou para Marcos com dor. Você tem que ir. A verdade sobre nossa família. Você precisa saber, mas agora não é a hora. O desespero tomou conta, e a ideia de perder antes mesmo de entender o que estava em jogo quebrou algo dentro dele. Não, eu não vou deixar você aqui, gritou ele, seu coração em pedaços, ouvindo sirenes. Ao longe, ele sabia que as consequências de tudo aquilo estariam além do que conseguiria suportar. Vá, ela insistiu, a voz entrecortada pela dor. Você é mais do que pensa, é mais forte do que eu. Marcos hesitou, as emoções se agitando em seu peito. Abrindo a porta do carro, ele fez uma escolha. Correria em direção à verdade, mesmo que isso significasse deixar tudo para trás. Mas enquanto se virava, sua mente grasnou a incerteza.
E se você estiver apenas sacrificando a nós dois? No impulso da fraqueza, viu uma sombra familiar emergir da escuridão. Juan. Ele estava ali, ferido, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que Marcos nunca havia visto. Marcos, tudo isso foi para te proteger, mas não está acabado ainda. A verdade está muito além do que você pode imaginar. Marcos ficou paralisado. A revelação poderia ser a chave para um novo começo ou um abismo sem fundo. Ele sabia que sua vida estava prestes a mudar novamente. O que mais estava oculto, esperando para ser revelado? Marcos ficou paralisado ao ver Juan na sua frente, sua mente tentando processar a cena caótica ao redor. A chuva caía como uma cortina pesada, e o cheiro do asfalto molhado misturava-se ao pânico e à desconfiança. O que está acontecendo? Ele sussurrou, o olhar alternando entre os irmãos, que agora pareciam mais inimigos do que familiares. O silêncio foi cortado pelo ruído dos encapuzados se movendo ao redor deles. Temos que sair daqui, Juan disse, a voz falhando. Mas há algo que você precisa saber primeiro. Ele se aproximou, os olhos ardendo com urgência e algo que parecia desespero. Eu não sou só parte da gangue. Eu sou parte da sua vida, Marcos. E você não sabia de nada, não é? Marcos sentiu um nó na garganta enquanto tentava entender. Do que você está falando? Por que você se meteu nisso? A confusão e o medo tornaram-se uma tempestade em seu interior. O pensamento de que tudo poderia ser um plano familiar o deixou sem ar. E então, antes que ele pudesse perguntar mais, uma voz acima deles cortou o ar. Juan, o que está acontecendo? Traindo a nossa família? Um dos encapuzados avançou, seu tom ácido preenchendo o ar. O homem estava furioso, seu discurso ágil e permeado de veneno. Você tinha uma missão. As coisas mudaram, Juan respondeu, sua voz baixa. O Marcos não é apenas um alvo, existe mais em jogo aqui. Ele apontou para Marcos, que estava lutando contra a apreensão. Ele é o que precisamos. O encapuzado riu, mas não havia humor nisso. Você está sendo um tolo, Juan. Esse garoto é um peso morto. Ele não tem ideia do que estamos enfrentando. Stop! Gritou Marcos e todos os olhares se voltaram para ele. O que você está dizendo? O que exatamente eu sou nessa história? A pressão aumentava, como se todos estivessem esperando que ele quebrasse. Você é o elo que precisamos para acabar com isso, Juan respondeu, a sinceridade visível nos olhos. Você tem a marca da família. Marcos congelou. A marca? Ele não tinha nenhuma marca, ou tinha. Você está dizendo que sou parte de algo maior? Como você pode ter certeza disso? A adrenalina o fazia sentir como se estivesse prestes a explodir. Ana, ainda visivelmente ferida, finalmente falou, sua voz um sussurro. Marcos, você não tem escolha. Se Juan e eu somos irmãos, você é o irmão mais velho, o verdadeiro herdeiro de tudo. Ele olhou para ela, atordoado. Herdeiro do quê? O que você está me dizendo? Uma sequência de sentimentos se desenrolou. Raiva, confusão e uma pontada amarga de traição. Você sabia disso tudo, não sabia? Eu não queria que você se machucasse, mas é verdade. Nossas vidas estão entrelaçadas, e isso não é algo que podemos mudar. Juan e eu somos parte de uma linhagem que precisa de você para se libertar. Antes que pudesse processar, um tiro ecoou. A cena se bagunçou em gritos e passos frenéticos. Marcos virou-se apenas para ver um dos encapuzados caindo, um buraco na cabeça. E por um momento, tudo parecia paralisado. O que foi isso? Ele gritou. Foi então que a verdade desmoronou diante dele. Do outro lado da estrada, saindo do veículo, estavam mais pessoas. E elas não pareciam amigas. Eram de outra facção, e a guerra se aproximava.
Eles estão atrás de nós, gritou Juan, puxando Ana enquanto ela lutava para andar. A figura que comandava o novo grupo era imponente. Ele se aproximou, suas intenções não eram amigáveis. Juan, você traiu a família. Agora é tarde demais. É hora de resolver. Isso. Marcos ficou paralisado, o mundo girando ao seu redor. A revelação contundente sobre sua linhagem se tornara irrelevante diante daquela nova ameaça. Muitos vão morrer, disse a figura, e os três se entreolharam. O que significava tudo isso? Havia alguma saída? Um segundo depois, em meio a gritos e tiros, Marcos percebeu algo. No olhar de Juan havia uma determinação que ele nunca tinha notado antes, como se ele estivesse pronto para enfrentar o que viesse. Mas uma dúvida surgiu. E se tudo isso fosse um plano desde o começo? E se a traição estivesse mais próxima do que imaginava? Enquanto as balas zuniam e a chuva batia forte, Marcos fez sua escolha. Ele olhou para os irmãos e disse: preciso saber a verdade. Precisamos de um plano, agora. E a tempestade, tanto fora quanto dentro dele, estava apenas começando. Marcos ficou paralisado ao ver Juan na sua frente, sua mente tentando processar a cena caótica ao redor. A chuva caía como uma cortina pesada, e o cheiro do asfalto molhado misturava-se ao pânico e à desconfiança. O que está acontecendo? Ele sussurrou, o olhar alternando entre os irmãos que agora pareciam mais inimigos do que familiares. O silêncio foi cortado pelo ruído dos encapuzados se movendo ao redor deles. Temos que sair daqui, Juan disse, a voz falhando. Mas há algo que você precisa saber primeiro. Ele se aproximou, os olhos ardendo com urgência, e algo que parecia desespero. Eu não sou só parte da gangue. Eu sou parte da sua vida, Marcos. Você não sabia de nada, não é? Marcos sentiu um nó na garganta enquanto tentava entender. O que você está falando? Por que você se meteu nisso? A confusão e o medo tornaram-se uma tempestade em seu interior. O pensamento de que tudo poderia ser um plano familiar o deixou sem ar. E então, antes que ele pudesse perguntar mais, uma voz acima deles cortou o ar. Juan, o que está acontecendo? Traindo a nossa família? Um dos encapuzados avançou, seu tom ácido preenchendo o ar. O homem estava furioso, seu discurso ágil e permeado de veneno. Você tinha uma missão. As coisas mudaram. Juan respondeu, sua voz baixa. O Marcos não é apenas um alvo. Existe mais em jogo aqui. Ele apontou para Marcos, que estava lutando contra a apreensão. Ele é o que precisamos. O encapuzado riu, mas não havia humor nisso. Você está sendo um tolo, Juan. Esse garoto é um peso morto. Ele não tem ideia do que estamos enfrentando. Stop! Gritou Marcos, e todos os olhares se voltaram para ele. O que você está dizendo? O que exatamente eu sou nessa história? A pressão aumentava, como se todos estivessem esperando que ele quebrasse. Você é o elo que precisamos para acabar com isso. Juan respondeu, a sinceridade visível nos olhos. Você tem a marca. A marca da família. Marcos congelou. A marca? Ele não tinha nenhuma marca. Ou tinha? Você está dizendo que sou parte de algo maior? Como você pode ter certeza disso? A adrenalina o fazia sentir, como se estivesse prestes a explodir. Ana, ainda visivelmente ferida, finalmente falou. Sua voz um sussurro. Marcos, você não tem escolha. Se Juan e eu somos irmãos, você é o irmão mais velho, o verdadeiro herdeiro de tudo. Ele olhou para ela, atordoado. Herdeiro do quê? O que você está me dizendo? Uma sequência de sentimentos se desenrolou. Raiva, confusão e uma pontada amarga de traição. Você sabia disso tudo, não sabia? Eu não queria que você se machucasse. Mas é verdade. Nossas vidas estão entrelaçadas
E isso não é algo que podemos mudar. Juan e eu somos parte de uma linhagem que precisa de você para se libertar. Antes que pudesse processar, um tiro ecoou. A cena se bagunçou em gritos e passos frenéticos. Marcos virou-se apenas para ver. Um dos encapuzados caindo, um buraco na cabeça e, por um momento, tudo parecia paralisado. O que foi isso? Ele gritou. Foi então que a verdade desmoronou diante dele. Do outro lado da estrada, saindo do veículo, estavam mais pessoas, e elas não pareciam amigas. Eram de outra facção, e a guerra se aproximava. Eles estão atrás de nós, gritou Juan, puxando Ana, enquanto ela lutava para andar. A figura que comandava o novo grupo era imponente. Ele se aproximou. Suas intenções não eram amigáveis. Juan, você traiu a família. Agora é tarde demais. É hora de resolver isso. Marcos ficou paralisado, o mundo girando ao seu redor. A revelação contundente sobre sua linhagem se tornara irrelevante diante daquela nova ameaça. Muitos vão morrer, disse a figura, e os três se entreolharam. O que significava tudo isso? Havia alguma saída? Um segundo depois, em meio a gritos e tiros, Marcos percebeu algo. No olhar de Juan, havia uma determinação que ele nunca tinha notado antes, como se ele estivesse pronto para enfrentar o que viesse. Mas uma dúvida surgiu. E se tudo isso fosse um plano desde o começo? E se a traição estivesse mais próxima do que imaginava? Enquanto as balas uniam e a chuva batia forte, Marcos fez sua escolha. Ele olhou para os irmãos e disse: "Preciso saber a verdade. Precisamos de um plano, agora." Nesse instante, um estrondo forte repercutiu e a terra tremeu sob os pés. A figura imponente foi lançada para trás, atingida por uma explosão. Poeira e destroços voaram. E, antes que Marcos pudesse entender, uma nova presença surgiu da nuvem de fumaça. Era um homem alto, imponente, com um terno escuro e uma expressão que denotava poder. "Chegou a hora, Juan. Fui eu quem o trouxe de volta", disse ele, olhando diretamente para Juan. "E Marcos, você é mais do que o herdeiro. Você é a chave para tudo." A revelação fez o mundo de Marcos desabar. Seus irmãos, envolvidos numa história muito maior do que ele imaginava, agora se tornavam estranhos. "O que você quer dizer?" ele perguntou, a voz trêmula. "Você precisa escolher um lado. Essa guerra não é apenas familiar, é sobre poder. E você é a peça que pode alterar todo o jogo." E nesse momento, uma realização chocante o atingiu. Ele não era um simples caminhoneiro, mas parte de um conflito que transcende tudo o que acreditava. E que mais estava escondido nesse jogo mortal? As certezas que tinha foram desfeitas em um instante. Juan e Ana, a verdadeira história. Tudo se resumia a uma única pergunta: em quem ele poderia confiar? Marcos ficou paralisado ao ouvir aquelas palavras. "Você é a chave para tudo." A ideia girava em sua mente como uma tempestade. O que significava ser a chave? Que tipo de jogo estava sendo jogado? A rainha da situação já estava em seu tabuleiro e precisava saber qual era o movimento dela. Ana, ferida e em pânico, olhou para Juan. "O que você está fazendo, Juan? Estamos correndo perigo." Então, o homem de terno escuro olhou para os encapuzados. Um sorriso irônico dançando em seus lábios. "Vocês realmente pensam que podem impedir o que já está em andamento?" Ele parecia confiante e isso assustou Marcos. Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão sacudiu o chão, quase como uma onda. Ouvindo o barulho, Marcos teve que se segurar para não ser derrubado. Tudo se transformou em caos. Ele tateou o carro, buscando um lugar seguro, mas seus sentidos estavam à flor da pele. No que parecia um instante, o cenário se transformou em um pesadelo.
2 encapuzados que estavam na linha de frente levantaram armas. Isso é um aviso, Juan. Você não pode traí-los e esperar sair ileso. A tensão no ar se tornava palpável, um peso nas costas de Marcos. Ele observou enquanto um dos homens disparava. Um tiro estalou, junto ao estrondo da explosão. O eco reverberou, mas o que estava verdadeiramente acontecendo foi ainda mais insano. O projeto da bala falhou, atingindo um dos encapuzados nas pernas, e ele caiu no chão, gritando. Foi o que rompeu o caos. Marcos viu Juan empurrar Ana para o lado e correr em direção aos inimigos. Juan, não! Ele gritou, mas foi em vão. Todos estavam parados em um semáforo. O traidor do homem de terno avançou como uma sombra. Antes que Marcos pudesse confortar Ana, outro tiro ecoou e a figura de Juan foi atingida no ombro. Marcos sentiu uma dor profunda em seu peito. Juan caiu. A expressão de dor foi rápida, mas as palavras que se seguiram deixaram todos em choque. Não foi. Não. Foi só você. Não. Juan sufocou. Os verdadeiros inimigos estão entre vocês. Ele olhou para Ana, como se uma resposta estivesse escondida nos olhos dela. Marcos, ofegante, olhou entre os irmãos, e no momento em que fez isso, uma energia estranha passou pelo ar. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Sua voz tremia com incerteza. Um eco de sentimentos de traição e amor penetrava seus pensamentos. Ana estava em pé, olhando para Juan, agora caído, e a realidade lhe caiu como uma carga pesada. Não, isso não pode ser verdade, isso não é possível. O desespero na voz dela parecia fazer o coração de Marcos apertar ainda mais. Eles não deveriam ter que lidar com isso, não naquele momento. Mas a verdade cortante chegou quando Ana finalmente revelou. Eu não sabia, Juan, eu nunca soube. E no meio da sua confissão, a figura de terno, que até então parecia distante, se aproximou, revelando o rosto. Era um homem que Marcos reconhecia. Júnior, que você está fazendo aqui? Ele sorriu de forma sinistra. Ah, Marcos, você finalmente percebeu. Toda essa história sempre teve a ver com você. Você é mais importante do que imagina. E agora tem que escolher um lado. Marcos se sentiu paralisado. Júnior não era apenas um antigo amigo. Agora era um intruso numa guerra que não pediu para fazer parte. Você me usou. Usou minha família como peões nesse jogo. Júnior apenas riu. Oh, querido, você não tem ideia. Tudo isso sempre foi sobre poder, sobre controle. Sua posição é a peça que faltava neste quebra-cabeça. E o que ele disse era profundo, muito mais do que qualquer um poderia suportar. Marcos, tomado pelo desespero e pela necessidade de proteger os irmãos, olhou para Juan, que ainda tentava levantar. Temos que fazer isso juntos. A única maneira de sairmos mal é permanecer separados. Ele sentia o peso de tudo, uma responsabilidade que era maior do que pode carregar. Ana estendeu a mão determinada. Não importa o que Júnior nos diga, temos que lutar por nossa família. Mas a resposta de Júnior veio rápida e dura. Se vocês se unirem, eu não terei outra escolha a não ser eliminar um de vocês. E naquela fração de segundo, enquanto o pânico tomava conta do coração de todos, Marcos soube que tudo poderia mudar em um piscar de olhos. As verdadeiras alianças seriam testadas. Ele precisava decidir em quem confiar. E a pergunta ficou flutuando no ar pesado do caos iminente. Que tipo de sacrifício estamos dispostos a fazer para proteger o que é nosso? Marcos ficou paralisado ao ouvir aquelas palavras. Você é a chave para tudo. Naquele instante, sua mente começou a girar. O que isso significava para ele? E o que estava em jogo? Ele procurou nas expressões de Juan e Ana por alguma pista, mas ofereciam apenas medo e desespero.
Então a figura de terno, Júnior, avançou, com um sorriso que deixava claro que o jogo estava prestes a mudar. Vocês precisam decidir, e agora? Seu tom estava carregado de ironia. Não há escolha. Faça-o aqui. Juan se levantou com esforço e gritou: Você não vai nos manipular mais, Júnior. Se há algo que eu sempre busquei é a verdade. No fundo, Marcos sabia que a verdade poderia ser devastadora, mas não tinha certeza de que estava pronto para o que poderia ouvir. Antes que ele pudesse articular um pensamento, uma nova explosão estourou do lado de fora e o chão tremeu sob eles. Luzes brilhantes e sirenes cortaram a escuridão. Era como se algo horrível estivesse se desenrolando e se aproximando com a velocidade de um pesadelo. O grupo se virou para a porta e a entrada foi preenchida com sombras em movimento. Novas figuras, ainda mais ameaçadoras, surgiram. Teve certeza de que se tratava da facção rival. Mas o quê? Viu? O Esquadrão da Morte! Ecoou Júnior, enquanto a adrenalina corria. É hora de decidir seu lado, Juan. As paredes do galpão pareciam se mover enquanto desmoronava sob a pressão. Marcos estava prestes a gritar quando tudo ficou mais escuro de uma vez. Uma figura enorme, envolta em sombras, surgiu nas portas. Abraham! Gritaram os encapuzados com temor. A tensão se elevou. A primeira impressão foi que se tratava de um gigante. O sangue frio tomou conta de todos enquanto ele se aproximava. Abraham olhou para Marcos, e seus olhos eram como fendas cintilantes de um abismo. Acho que você deve ouvir, garoto. Você é bem mais importante do que acha. As palavras dele eram como um sussurro cortante. Marcos tentou engolir a própria saliva. O que você quer dizer com isso? O medo era palpável e ele notou que Juan e Ana estavam em choque, como se a verdade estivesse prestes a saltar de um jeito que nunca imaginariam. Você é o verdadeiro filho de alguém muito poderoso. Abraham continuou, com um sorriso de quem sabe um segredo devastador. Na verdade, sua mãe é parte da linhagem que controla tudo. Toda essa confusão nasceu com você. Ele gesticulou, como se estivesse desenhando uma linha invisível que atravessava os tempos. Marcos sentiu um frio na barriga. O quê? Isso não pode ser verdade. Mas enquanto falava, memórias fragmentadas de sua infância retornaram. Olhares furtivos, sussurros de adultos, e tudo aconteceu tão rápido e sem que ele percebesse. Parece que você ainda não entendeu. Ah, disse Abraham, quase com pena. O destino que você tentou deixar para trás sempre esteve na sua frente. Você só não queria ver. Juan estava em pé, já esquecendo a dor. Cale-se, não acredito que você esteja falando sério. As palavras dele eram tingidas de desespero, mas no fundo, todos podiam sentir que a verdade estava prestes a se revelar. E foi nesse momento caótico que a cortina de fumaça começou a diluir. Os encapuzados, antes tão ameaçadores, agora pareciam apenas marionetes em uma peça de teatro que estava prestes a acabar. E o desfecho era aterrador. Com um gesto rápido, Abraham acenou e todos foram derrubados como peças de dominó. Eu posso te ajudar, mas você precisa decidir agora. Não haverá amanhã se não escolher o lado certo. O olhar dele era intenso e o silêncio se instalou. Marcos sentiu suas pernas balançarem. Você gostaria de saber quem é sua mãe? Ou deseja continuar vivendo na ignorância? Ele estava à beira do desespero. Enquanto a verdade se desenrolava como um rolo de filme, o que restou de sua vida agora dependia não apenas dele, mas de escolhas que ele nunca imaginou ser sua responsabilidade. Acordar mais tarde significaria abrir uma porta que poderia desintegrar quem ele achava que era. Mas enquanto seus pensamentos lutavam para entender, a sirene soou mais perto, cortando a tensão no ar. O que era verdade e o que era mentira? E acima de tudo, qual seria o preço a pagar pela liberdade?
uma pergunta ronda sua mente. Que saídas haverá? Vocês precisam decidir, e agora? Seu tom estava carregado de ironia. Não há escolha fácil aqui. Juan se levantou, com esforço, e gritou: Você não vai nos manipular mais, Júnior. Se há algo que eu sempre busquei, é a verdade. No fundo, Marcos sabia que a verdade poderia ser devastadora, mas não tinha certeza de que estava pronto para o que poderia ouvir. Antes que ele pudesse articular um pensamento, uma explosão sacudiu o chão, quase como uma onda. Ouvindo o barulho, Marcos teve que se segurar para não ser derrubado. Tudo se transformou em caos. Ele tateou o carro, buscando um lugar seguro, mas seus sentidos estavam à flor da pele. No que parecia o instante, o cenário se transformou em um pesadelo. 2 encapuzados que estavam na linha de frente levantaram armas. Isso é um aviso, Juan. Você não pode traí-los e esperar sair ileso. A tensão no ar se tornava palpável. Um peso nas costas de Marcos. Ele observou enquanto um dos homens disparava. Um tiro estalou junto ao estrondo. Da explosão, o eco reverberou. Mas o que estava verdadeiramente acontecendo foi ainda mais insano. O projétil falhou, atingindo um dos encapuzados nas pernas, e ele caiu no chão, gritando. Foi o que rompeu o caos. Marcos viu Juan empurrar Ana para o lado e correr em direção aos inimigos. Juan não, ele gritou, mas foi em vão. Todos estavam parados em um semáforo. O traidor do homem de terno avançou, como uma sombra. Antes que Marcos pudesse confortar Ana, outro tiro ecoou, e a figura de Juan foi atingida no ombro. Marcos sentiu uma dor profunda em seu peito. Juan caiu. A expressão de dor foi rápida, mas as palavras que se seguiram deixaram todos em choque. Não foi só você. Não. Juan sufocou. Os verdadeiros inimigos estão entre vocês. Ele olhou para Ana como se uma resposta estivesse escondida nos olhos dela. Marcos, ofegante, olhou entre os irmãos, e no momento em que fez isso, uma energia estranha passou pelo ar. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Sua voz tremia com a incerteza. Um eco de sentimentos de traição e amor penetrava seus pensamentos. Ana estava em pé, olhando para Juan, agora caído, e a realidade lhe caiu como uma carga pesada. Não, isso não pode ser verdade. Isso não é possível. O desespero na voz dela parecia fazer o coração de Marcos apertar ainda mais. Eles não deveriam ter que lidar com isso. Não naquele momento. Mas a verdade cortante chegou quando Ana finalmente revelou. Eu não sabia. Juan, eu nunca soube. E no meio da sua confissão, a figura de terno, que até então parecia distante, se aproximou, revelando o rosto. Era um homem que Marcos reconhecia. Júnior? O que você está fazendo aqui? Ele sorriu de forma sinistra. Ah, Marcos, você finalmente percebeu. Toda essa história sempre teve a ver com você. Você é mais importante do que imagina. E agora tem que escolher um lado. Marcos se sentiu paralisado. Júnior não era apenas um antigo amigo, agora era um intruso numa guerra que não pediu para fazer parte. Você me usou minha família como peões nesse jogo. Júnior apenas riu. Oh, querido, você não tem ideia. Tudo isso sempre foi sobre poder, sobre controle. Sua posição é a peça que faltava neste quebra-cabeça. E o que ele disse era profundo, muito mais do que qualquer um poderia suportar. Marcos, tomado pelo desespero e pela necessidade de proteger os irmãos, olhou para Juan, que ainda tentava levantar. Temos que fazer isso juntos. A única maneira de sairmos mal é permanecer separados. Ele sentia o peso de tudo, uma responsabilidade que era maior do que pode carregar. Ana estendeu a mão, determinada. Não importa o que Júnior nos diga, temos que lutar por nossa família. Mas a resposta de Júnior veio rápida e dura. Se vocês se unirem,
eu não terei outra escolha a não ser eliminar um de vocês. E naquela fração de segundo, enquanto o pânico tomava conta do coração de todos, Marcos soube que tudo poderia mudar em um piscar de olhos. As verdadeiras alianças seriam testadas. Ele precisava decidir em quem confiar. E a pergunta ficou flutuando no ar pesado do caos iminente. De repente, um tiro disparou do lado de Júnior. Foi rápido, quase como se o tempo tivesse congelado. O projétil atingiu Ana em cheio, e o grito que saiu de seus lábios foi como uma faca. Um silêncio mortal percorreu o local. Ela caiu, o corpo parecendo se despedaçar no chão. E os olhos de Marcos se arregalaram em choque. Ele mal pôde acreditar no que via. Ana, ele correu para ela. O caos havia sido substituído pelo desespero absoluto. Júnior estava paralisado, sua expressão mudando de arrogância para horror. Não era para ser assim. E enquanto Marcos tentava sentir o pulso dela, a verdade invadiu sua mente. O plano de Júnior era muito mais maligno do que ele imaginava. Ele nunca quis apenas o controle, mas a destruição completa. Você a matou, seu monstro. A raiva fervia dentro dele. Não, estava tudo sob controle. Eu só precisava que ela saísse do cenário. Júnior estava desesperado agora. O que ele mesma tinha gerado começou a ecoar. Mas essa não era a verdade. Você me usou a minha família, e agora você vai pagar. Marcos se levantou, o rosto cheio de fúria. E naquele momento, algo mudou em seu olhar. Uma raiva intensa nasceu dentro dele, e enquanto a sirene soava cada vez mais perto, e as sombras se aproximavam, uma única questão surgiu. O que ele faria com todas as verdades que foram reveladas? Férias ou condenações? Marcos estava prestes a descobrir. Marcos se levantou, sentindo o peso da culpa e da raiva. A cena à sua volta era um caos. Ana estava caída, sua vida se esvaindo entre os dedos. Os olhos de Juan estavam cheios de desespero, e Júnior, o antigo amigo, agora se mostrava o verdadeiro vilão, rindo de sua dor. O desespero tomou conta de Marcos, e em um impulso ele avançou. Você vai pagar por isso, Júnior. Não faça isso, Marcos. Juan gritou, sua voz tensa. Se você apacar, será o fim. Mas Marco não ouviu. Uma onda de adrenalina o atravessou. Júnior estava sorrindo, confiante, enquanto as sombras se alinhavam ao redor. Marco sentiu que, naquele momento, a escolha não era apenas sua, mas de todos. O destino de sua família dependia dele. Olhando para Ana, sua mente gritou, ela precisa de mim. Ele se agachou ao lado dela, segurando sua mão. Ana, fique comigo. Você é forte. Você vai sair dessa. Ela olhou para ele, uma lágrima rolou por seu rosto. O ar estava pesado. Marcos, por favor, a verdade precisa ser dita. As palavras dela ressoaram em sua mente. O que mais ela sabia? Juan estava se levantando com dificuldade, e Júnior estava prestes a reagir, mas Marcos não poderia parar. Ele precisava da verdade. Chega de jogos, Júnior. A verdade só pode nos libertar. Marcos gritou, levantando-se novamente, encarando Júnior. Ele sentiu a energia ao redor dele mudando, as sombras parecendo responder à sua determinação. Qual é o verdadeiro plano? O que você quer de nós? A expressão de Júnior escureceu. Você acha que a verdade irá ajudá-los? Só trará mais dor. Nesse instante, o barulho da polícia se aproximando ecoou no ar. Sirenes cortavam a noite, e a tensão estava no auge. Marco sentiu que o tempo se esgotava. Ele precisava de uma resposta. Escute, você pode ajudar, mas isso precisa acabar. Juan finalizou, ofegante. Se você não escolher um lado agora, não haverá como voltar. O desespero na voz dele era palpável. A chuva começou a cair, misturando-se com o sangue no chão. A luta interna de Marcos tomava conta dele. Ele olhou para Ana, desesperada, olhando para Juan, que se mantinha de pé, apesar da dor.
E por um momento, sentiu que a família era tudo. Temos que nos unir. Não permitirei que você destrua a gente. Ele se voltou para Júnior, que estava prestes a atacar. Se você nos destruir, não haverá vencedores neste jogo. Precisamos de paz. E naquele momento, um trovão ecoou, e tudo se transformou. A confiança começou a se concretizar no olhar de Juan. Algo dentro dele parecia despertar. Júnior hesitou. Você realmente acredita nisso? Que pode haver paz entre nós? A dúvida surgiu em seu olhar. Marcos não hesitou. Sim, escolha ser parte da solução, não do problema. As sirenes estavam mais próximas agora, e naquelas frações de segundo, tudo poderia mudar. Júnior olhou ao redor, como se pesasse cada escolha. Ana, luz fraca, mas firme. Eu. Júnior suspirou profundamente, os olhos fixos em Marcos. Então vamos fazer isso, como uma família. E ali, em meio ao caos, a conexão deles florescia como uma luz na escuridão. Os três se uniram, correndo em direção à saída, enquanto a tempestade rugia atrás deles. E o futuro? Bem, isso seria revelado. A verdade, uma pista a ser descoberta. Mas, enquanto se afastavam, uma última pergunta pairava no ar. E se esta união não foi o final, mas apenas o começo de uma nova luta? A última imagem foi a deles, cruzando a porta, com o destino ainda um mistério. Antes de encerrar, é hora de uma ação urgente. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua participação é fundamental. Este é o momento para demonstrar seu apoio.